Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Galo Razão do Meu Sofrer, podcast onde eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo, você acompanha nesse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar do empate do Atlético contra o Maringá, por 2-2 pela Copa do Brasil nessa terça-feira, e foi um jogo para você provar que ama o Atlético, porque quem assistiu esse jogo até o final realmente ama esse clube, e quem assistiu esse jogo até o final deve estar muito preocupado, porque esse jogo escancara mais uma vez a realidade do Atlético, que é a briga contra o rebaixamento. O Atlético empatou um jogo injustamente contra um time de terceira divisão que jogou em cima do Atlético o jogo inteiro, foi um jogo pau a pau, e o Atlético merecia perder, porque teve um erro claro da arbitragem favorecendo o Atlético no jogo. Esse jogo já começou errado desde o princípio, a escalação do Cuca foi um erro assim colossal, foi um absurdo, foi uma escalação ridícula. O Cuca mandou o que tinha de melhor em campo, não poupou ninguém, e o Atlético empatou injustamente um jogo contra o Maringá. Meu Deus! O Atlético começou esse jogo com o Everson no gol, nas laterais o Natanael e o Rubens, na zaga o Igor Rabelo e o Vitor Hugo, e na volância o Fausto Vera e o Júnior Alonso. E na parte da frente o time de sempre, Scarpa, Hulk, Coelho e Rony. Essa escalação deu totalmente errado, porque, pelo amor de Deus, o meio de campo ficou com um buraco enorme em frente à zaga, o Júnior Alonso e o Fausto Vera não se encontraram, o Atlético ficou totalmente perdido ali no meio campo. E na zaga, o Igor Rabelo, pelo amor de Deus, o Igor Rabelo é um jogador assim que não tem mais condições de jogar pelo Atlético, é um jogador assim muito limitado. Essa escalação ruim, essa escalação errada do Cuca já se mostrou errada desde o início do jogo, que o Maringá começou muito bem, e aos 15 minutos o Maringá fez um gol que é difícil imaginar um time profissional tomando esse gol. Depois que o Atlético tomou esse gol, ficam 5 minutos assim, pensando, meu Deus, como que um time profissional tomou esse gol? O jogador do Maringá passou a bola quase do meio campo para a pequena área, não tinha nada ali, não tinha meio de campo, tinha um buraco no meio campo, essa bola do meio campo passou para a pequena área e o Rabelo deu um bote ridículo, um bote que um zagueiro de um time de primeira divisão titular do Atlético não pode fazer de jeito nenhum, e o Maringá abriu o placar nessa jogada, e essa escalação deu errado assim durante todo o primeiro tempo. O meio de campo do Atlético com buraco na defesa e sem criação nenhuma. Teve momentos que o Scarpa estava pegando a bola dos zagueiros para sair jogando. E o Rabelo parecia que corria com um saco de cimento nas costas. Ele perdia todas na velocidade. É um absurdo que o Cuca tenha visto o Rabelo treinando e colocou ele em campo. No final do primeiro tempo teve uma falta para o Atlético e o Rabelo se redimiu um pouquinho ao fazer o gol de empate de cabeça, mas ele não pode jogar mais pelo Atlético, gente. O Rabelo é aquele cara que você só acha que ele pode jogar porque ele nunca tá jogando, ele é o reserva e nunca joga, e aí você acha, bota o Rabelo para jogar. Mas quando ele joga, você percebe porque ele não tem oportunidade com ninguém, porque ele é muito fraco e ele já tá aqui no Atlético há muito tempo, então não tem mais por que colocar esse cara para jogar. É melhor dar oportunidade pro Rômulo e pro Ivan Roman. O Cuca percebe isso e no intervalo ele tira o Rabelo e coloca o Rômulo, mas já aos 5 minutos do segundo tempo, numa bola parada, o Maringá vai lá e faz um gol, num gol contra do Vera, e volta a ficar à frente do placar, e o jogo fica nessa trocação, porque a defesa do Atlético não funcionou em nenhum momento do jogo. O Maringá teve boas oportunidades o jogo inteiro, o Everson jogou muito bem essa partida, mas aí aos 25 minutos ali, numa boa jogada na ponta esquerda, o Hulk empata o jogo. E no fim dessa partida, teve um pênalti claríssimo para o Maringá, e o árbitro foi no VAR e ficou caçando uma faltinha do Maringá para não dar o pênalti. E não deu. Então o árbitro salvou o Atlético de um vexame, porque o Atlético não merecia nem esse empate. O Maringá jogou melhor e merecia a vitória. Então, por mais que o resultado não seja tão ruim, porque tem um jogo de volta, quem assistiu esse jogo percebeu a real situação do Atlético. Esse time do Atlético é time para brigar pelo rebaixamento no Brasileirão. Não dá para imaginar esse time do Atlético vencendo ninguém da Série A com facilidade, com algum estilo tático. Vai ser vitória suada, vitória na raça, que são vitórias que times que estão no Z4 conseguem. O time é muito fraco, o meio de campo não existe. O Scarpa estava pegando bola no meio de campo porque ele não tem função no meio campo, ele é um jogador irrelevante. E os volantes não marcam nada, tem buraco na defesa todo o tempo. E a defesa falha todo jogo. Então você tem uma combinação de time que briga para não cair.
time que não tem meio campo e defesa falhando todo jogo. Eu acho que é muito possível que o nosso meio campo seja o pior do Campeonato Brasileiro. Não importa quem joga, o Alan Franco, o Fausto Vera, o Rubens, o Júnior Alonso hoje, o Scarpa, o Bernard. É o pior meio campo do Campeonato Brasileiro. É um meio campo assim muito fraco. É muito importante que as pessoas percebam a real situação do Atlético. É muito importante que as pessoas dentro do clube percebam o quanto esse time é fraco. Esse time é muito fraco. Não tem talento no time, além do Hulk. Não tem um lugar de talento para criar jogadas para o time. O Atlético joga sem meio campo. O Atlético precisa que o Coelho e o Hulk criem jogadas o tempo todo, porque não tem meio campo, não sai nada do time. A situação é muito grave e ela precisa ser notada por quem está dentro do clube. A nossa realidade hoje é a luta contra o rebaixamento. Segunda-feira o Atlético enfrenta o Juventude e, sinceramente, eu acho que o Juventude é favorito. É muito difícil imaginar o Atlético jogando bem contra o Juventude. É muito importante que quem está dentro do clube perceba que o Atlético precisa de reforços. Eu fico por aqui hoje com esse sinal de alerta gigante da nossa realidade batendo na porta, de que o Atlético foi salvo pelo juiz de mais um vexame e na esperança de que alguém dentro do clube perceba que o time é muito limitado. Por hoje é só, pessoal. Eu fico por aqui. God bless e good night.